Agora nós vamos trabalhar com razão entre grandezas de naturezas diferentes. Agora, com essa razão de grandezas de naturezas diferentes, nós vamos trabalhar, por exemplo, quando se tratar de gramatura, a gente vai ter uma razão da massa do papel e a área do papel. Em cima vai ser a massa do papel, que vai ser dado aqui, ó, por exemplo, grama por metros quadrado, e a área do papel, tá vendo, ó, gramas em cima e metros quadrados é a área do papel, metros quadrados. Então, vai ser a massa sobre a área. Velocidade média, por exemplo, a velocidade média sempre vai ser a razão, em cima vai ser a distância percorrida e embaixo o tempo gasto. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, 140 quilômetros em 2 horas. Então, ele está fazendo uma razão entre o quilômetro e a hora. Agora vão ser grandezas de naturezas diferentes. Então, por exemplo, a velocidade média sempre vai ser a distância que percorreu em cima e o tempo gasto embaixo. Quando você resolver essa razão, você vai ter 70 km por hora. Como tem aqui o de cima, foi representado assim, dessa forma que eu mostrei. Se você a densidade demográfica. A densidade demográfica em cima vai ser o número de habitantes e embaixo a área da região. Exemplo aqui, ó. Habitantes por quilômetros quadrados. Tá vendo, ó? Essa aqui é a densidade demográfica, a representação da densidade demográfica. Aí ele deu esse número aqui em cima de habitantes, ó, e embaixo habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, habitantes por quilômetros quadrados. Isso aqui é a densidade demográfica. O consumo médio é outro exemplo de razão entre grandezas diferentes, tá? Então, olha só. Consumo médio, por exemplo. O consumo médio, você vai calcular a distância percorrida sobre o volume de combustível consumido, tá? Então, em cima, a distância percorrida aqui desse exemplo, ó, a distância foi em quilômetros. E o volume de combustível consumido foi o litro. Mas ele poderia também dar aqui, ó, a medida em metros. Você percorreu tantos metros com tantos litros, tá? Agora a gente vai fazer a correção da número 20. Não, na verdade, o número 20 nós não fizemos, nós fizemos a 21. A 20 não foi passado, 21. Na 21, com seu carro, Isabela percorreu 334 quilômetros para ir de sua casa até a casa de sua avó Célia. Neste percurso, seu carro consumiu aproximadamente 26 litros de combustível. Calcule o consumo médio do carro de Isabela nesse trajeto. Então, aqui você primeiro anota as informações. Ela percorreu, ó, 334 quilômetros e ela gastou 26 litros. Então, ele pede, calcule o consumo médio. O consumo médio já tinha dito para vocês lá na regrinha anterior, que é a distância sobre o litro, volume de combustível consumido. Então, vou colocar a distância que ela percorreu sobre a quantidade de litro que ela gastou, que aí eu vou saber qual foi o consumo médio que ela fez, dividindo o quilômetro aqui, a distância que ela percorreu pela quantidade de litro, eu descubro mais ou menos qual foi o consumo médio dela. Então, quando eu fiz essa divisão, deu aproximadamente, aqui tá a continha, a gente fez, vocês façam a continha, fazendo a continha, descobri que é 12,8 aproximadamente, que deu 12,8 quilômetros por litro, porque aqui era quilômetros e aqui era litro. Então, a 12,8 quilômetros por litro aproximadamente que deu. O número 22, como resolve? Ó, entre 1968 e 1969, Robin Knox
Johnstone foi a primeira pessoa a dar a volta ao mundo em um barco à vela, sozinho e sem abortar. Aportar. Isto é, sem parar em lugar nenhum. Percorreu um total de 48.478 quilômetros em 312 dias. Qual foi sua velocidade média em quilômetros por dia? Então, ele quer saber a velocidade média. Venho no caderno e anoto as informações. Ele percorreu 48.478 quilômetros. Foi o que ele percorreu sem parar em lugar nenhum e ele foi sozinho. E ele percorreu isso aí, em 312 dias. Qual foi a velocidade média? A velocidade média sempre vai ser em cima a distância que percorreu e aqui embaixo vai ser a quantidade de tempo que ele gastou, vai ser o tempo gasto, tá? Embaixo o tempo gasto. Aqui no caso, quilômetros, e ele quer saber a velocidade média quilômetros por dia. Então, aqui por dia que ele quer saber. Como ele já tinha dado aqui que ele gastou 312 dias, a gente vem aqui e monta. Coloca a distância aqui, que era a distância que eu já tinha anotado, e os dias aqui, dividindo. Fazendo essa divisão desse valor por esse, nós encontramos esse valor aqui, 155,37. Então, a velocidade média aproximadamente, esse sinalzinho aqui, do igual com um tiozinho em cima, significa aproximadamente 155,37 quilômetros por dia. Ele percorreu aproximadamente essa quilometragem por dia.